Eu sou Maria, tenho 24 anos e estou grávida de 23 semanas do nosso primeiro bebê. Meu marido, João, tem 32 anos e trabalha na polícia. Estamos casados há 3 anos e, até então, nossa vida sempre foi tranquila e segura. João é um homem dedicado e responsável, especialmente quando se trata de seu trabalho. Ele é treinado para manusear armas de fogo com segurança e sempre manteve suas armas trancadas em um cofre em casa. Nunca houve qualquer incidente ou motivo para preocupação em relação a isso. Nossa rotina diária era bastante comum e confortável. João saía para o trabalho cedo, e eu passava o dia cuidando da casa e me preparando para a chegada do nosso bebê. À noite, jantávamos juntos, conversávamos sobre o dia e fazíamos planos para o futuro. A expectativa pela chegada do nosso filho nos unia ainda mais, e eu me sentia segura e amada ao lado dele. João sempre foi carinhoso e atencioso, e eu nunca imaginei que algo pudesse abalar a nossa paz. No entanto, tudo mudou de forma abrupta e chocante em uma noite que parecia ser como qualquer outra. Após um dia normal de trabalho, jantar e banho, encontrei João na cozinha, olhando fixamente para uma de suas armas. A cena me pegou de surpresa, mas não me preocupei de imediato, pois confiava plenamente em sua responsabilidade. No entanto, o que aconteceu a seguir foi algo que jamais poderia ter previsto e que mudaria nossa vida para sempre. Quando João me viu na cozinha, ele olhou fixamente para mim por um segundo, e então, para meu completo horror, apontou a arma diretamente para minha barriga. O olhar sério em seu rosto fez meu coração quase parar. O pânico tomou conta de mim, e instintivamente bati na arma, fazendo-a cair no chão com um estrondo ensurdecedor. João começou a rir, mas o terror que senti naquele momento foi indescritível. A imagem dele apontando a arma para mim, especialmente estando grávida, era algo que eu jamais poderia esquecer. Ainda em estado de choque, perguntei a João por que ele havia feito aquilo. Sua resposta foi fria e insensível. Ele perguntou se eu achava que isso assustaria o bebê. Aquelas palavras ecoaram na minha mente, aumentando ainda mais o meu medo e confusão. Como ele poderia brincar com algo tão sério? Como ele poderia não perceber o quão aterrorizante e perigoso aquilo era? A expressão séria em seu rosto antes de começar a rir me deixou profundamente perturbada, e comecei a questionar se realmente conhecia o homem com quem estava casada. João passou a meia hora seguinte pedindo desculpas e tentando me confortar, alegando que não estava pensando e que apenas brincava. Mas eu não conseguia tirar da cabeça o olhar sério que ele tinha quando apontou a arma para mim. Aquele momento de terror não podia ser simplesmente apagado com desculpas. Liguei para minha mãe, ainda tremendo, e contei o que havia acontecido. Ela sugeriu que eu passasse a noite na casa dela para pensar com mais clareza. Decidi seguir seu conselho e, enquanto João dormia, arrumei algumas coisas e fui para a casa da minha mãe, precisando desesperadamente de tempo e espaço para entender o que havia acontecido e decidir o que fazer a seguir. Na casa da minha mãe, tentei encontrar algum conforto e clareza em meio ao turbilhão de emoções que me consumia. A segurança e o calor do lar materno me ajudaram a acalmar um pouco, mas a imagem de João apontando a arma para minha barriga continuava a me assombrar. Nunca antes ele havia mostrado sinais de violência ou comportamento ameaçador, e isso tornava tudo ainda mais confuso e assustador. Eu precisava entender o que havia levado João a agir daquela maneira, mas, ao mesmo tempo, sentia um medo profundo de voltar para casa e enfrentar a situação. Enquanto refletia sobre o comportamento de João, comecei a me perguntar se havia algo mais profundo acontecendo. Será que ele estava passando por algum tipo de estresse extremo ou crise emocional que eu não havia percebido? A ideia de que o homem que eu amava e confiava pudesse estar lutando com algo tão sério sem que eu soubesse me deixou ainda mais perturbada. Decidi que precisava de uma perspectiva profissional para entender melhor a situação e, por isso, marquei uma conversa com um amigo psicólogo. Durante nossa conversa, o psicólogo sugeriu que João poderia estar enfrentando uma crise emocional ou algum tipo de estresse relacionado ao trabalho. Ele explicou que, às vezes, pessoas em profissões de alta pressão, como a de João, podem desenvolver comportamentos inesperados e preocupantes. Essa hipótese me deixou ainda mais preocupada, pois percebi que a situação poderia ser muito mais complexa do que eu imaginava. Precisava tomar uma decisão sobre como lidar com isso, mas, acima de tudo, precisava garantir a segurança do meu bebê e a minha própria. Depois de refletir sobre a conversa com o psicólogo, decidi que precisava confrontar João sobre o incidente e sugerir que ele procurasse ajuda profissional.
Voltei para casa com o coração pesado, mas determinada a resolver a situação. Quando cheguei, João estava sentado na sala, visivelmente preocupado. Com calma, expliquei a ele como me sentia e a necessidade urgente de buscar terapia. Inicialmente, ele ficou defensivo, alegando que estava apenas brincando e que não havia motivo para tanta preocupação. No entanto, ao ver a seriedade em meus olhos e ouvir a firmeza na minha voz, ele começou a perceber a gravidade do que havia feito. João finalmente admitiu que estava passando por um período de estresse extremo no trabalho, algo que ele havia tentado esconder de mim para não me preocupar. Ele confessou que, nos últimos meses, vinha tendo pesadelos e crises de ansiedade, mas nunca imaginou que isso pudesse afetar seu comportamento de maneira tão drástica. A revelação foi um choque para mim, mas também trouxe um certo alívio ao saber que havia uma explicação para o comportamento assustador dele. No entanto, isso não diminuía o impacto do que havia acontecido, e eu deixei claro que ele precisava buscar ajuda profissional imediatamente. Com relutância, mas percebendo a seriedade da situação, João concordou em procurar um terapeuta especializado em lidar com o estresse e traumas relacionados ao trabalho policial. Marcamos uma consulta para a semana seguinte, e ele prometeu que faria tudo o que fosse necessário para melhorar. A experiência nos deixou abalados, mas também nos ensinou a importância de lidar com problemas emocionais e psicológicos de forma aberta e honesta. Sabíamos que o caminho à frente seria difícil, mas estávamos determinados a enfrentar juntos, com a esperança de reconstruir a confiança e fortalecer nosso vínculo. Após a decisão de João de buscar ajuda profissional, nossa vida entrou em um período de ajustes e incertezas. A primeira sessão de terapia foi um passo crucial, mas também revelou a profundidade dos problemas que João estava enfrentando. Ele começou a compartilhar comigo detalhes de seu trabalho que nunca havia mencionado antes, cenas de violência, pressão constante e a sensação de estar sempre em perigo. Essas revelações foram chocantes e dolorosas, mas também me ajudaram a entender melhor o peso que ele carregava. Percebi que, apesar do medo e da raiva que sentia, ainda amava João e queria ajudá-lo a superar essa crise. No entanto, a jornada não foi fácil. Houve momentos em que João se fechava em si mesmo, e eu me sentia impotente e frustrada. A terapia trouxe à tona emoções e traumas que ele havia reprimido por anos, e lidar com isso exigia paciência e compreensão de ambos os lados. Eu também comecei a frequentar sessões de terapia para entender melhor como apoiar João e lidar com meus próprios sentimentos de medo e traição. Aos poucos, começamos a reconstruir a confiança entre nós, mas sabíamos que seria um processo longo e contínuo. Com o tempo, João começou a mostrar sinais de melhora. Ele se tornou mais aberto sobre seus sentimentos e começou a desenvolver estratégias para lidar com o estresse do trabalho. Nossa relação, embora abalada, começou a se fortalecer novamente. Fizemos um pacto de sempre estar atentos às necessidades emocionais um do outro e de nunca mais deixar que problemas não resolvidos se acumulassem. A experiência nos ensinou a importância da comunicação e do apoio mútuo, e, apesar do trauma, saímos dessa situação mais unidos e preparados para enfrentar os desafios que a vida nos apresentaria. A promessa de cuidar um do outro e do nosso bebê se tornou a base sólida sobre a qual reconstruímos nosso relacionamento. O que achou dessa história? Você acha que eu realmente estava errado? Qual seria seu conselho para mim? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário e considere ser um membro do canal clicando aqui embaixo no inscreva-se. Muito obrigada a todos por assistirem até aqui.